juntos lá no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estamos aprendendo, nós estamos estudando sobre a fé, né? A fé é o meio, né, que nós nos aproximamos de Deus. Deus não é visível, Deus é Espírito, amém? E para nós nos aproximarmos de Deus, não nos aproximamos, né, irmãos, por essa visão, mas nos aproximamos pela fé, crendo na sua existência, crendo, né, irmãos, no seu poder. Então a fé nos aproxima de Deus, nos dá acesso a Deus e nos dá acesso às bênçãos de Deus para nós. E aí nós já vimos aqui, né, que nós recebemos mediante a fé, nós recebemos a cura, nós recebemos da prosperidade, né? Pela fé nós cremos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor nosso Deus, amém? Mas o mais importante, pela fé nós recebemos da salvação, nós recebemos do Espírito Santo. A fé nos sustenta, né, irmãos, buscando a Deus aqui nessa vida, nessa terra, sabendo da promessa, né, que Ele virá nos buscar. E isso nos leva a buscarmos a santidade, a comunhão com Deus, né? Então tudo isso a fé nos dá o que, irmãos? Acesso. E nós vimos, irmãos, que a fé, ela é uma dádiva. A fé, irmãos, ela é um presente de Deus. Amém? E olha só o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo de número 3, né? O versículo de número 27. João Batista, ele reconhece, diz, né? E respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada. De quem, irmãos? Do céu, de Deus. Amém? Então tudo aquilo que o homem recebe, o homem recebe de quem? De Deus. E a Bíblia diz lá em Tiago que Deus, Ele nos dá boas dádivas. Amém? Então, irmãos, nós não podemos ser orgulhosos. Como assim, irmã Dani? De fazer as coisas do nosso jeito. De fazer as coisas, irmãos, da nossa maneira. Não, eu vou crer, eu vou buscar fé, eu vou me esforçar muito para ter um pensamento positivo, para colocar a fé em ação. Nesse orgulho, o que o homem faz? O homem tira a dependência de Deus. O homem tira Deus do centro. Mas quem é que vai dar fé, irmãos? Quem é? É Deus. É a Deus que nós devemos buscar para recebermos fé, para recebermos, irmãos, o entendimento que vai nos levar a viver uma vida abençoada, que vai nos levar a tomar posse das promessas, que vai nos levar, irmãos, a agradar ao nosso Deus. Amém? Então, a nossa fonte de fé, né? A nossa fonte de fé está em Deus. Se eu preciso de fé, eu vou buscar Deus. Se eu preciso vencer a dúvida, a incredulidade, eu vou buscar a Deus. Se eu preciso de entendimento para uma determinada área da minha vida, eu vou buscar quem, irmãos? Eu vou buscar a Deus. Eu vou buscar aquela palavra revelada que abre os meus olhos, que quebrando o meu coração, me ajudando a vencer aquela dureza, aquela incredulidade. Eu vou buscar aquela direção, irmãos, específica de Deus. Amém? Então nós precisamos dessa humildade em buscar ao Senhor, dessa humildade em sempre querer o que, irmãos? Aprender com o Senhor. Uma das virtudes maravilhosas de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, ele disse: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. O Pai e o Filho, eles são um só. Amém? Amém? Jesus, irmãos, conhecer Jesus é conhecer a Deus. E Jesus, ele é o quê? Jesus, ele é humilde. O exemplo de Jesus, relatado lá em Filipenses, a palavra de Deus diz que haja em nós o mesmo sentimento, a mesma humildade que houve em Cristo Jesus. Ele, sendo Deus, ele não levou isso em consideração, mas ele se esvaziou e ele tomou a forma de homem, e não só de homem, mas ele tomou a forma de servo. Ele veio para servir os homens. Amém? Amém. E essa humildade em Jesus, em aprender, em ensinar, só pode ensinar aquele que aprende. Amém? Amém. Olha o que Jesus, ele dizia no versículo agora, irmãos, de número 34. O que Jesus diz? Porque aquele que Deus enviou, o que diz? Fala as palavras de si mesmo. É isso? Jesus, ele disse, eu venho para pregar a mim mesmo. Eu venho para revelar a mim mesmo. É isso? Não. Jesus, ele disse, eu fui enviado, e eu fui enviado para trazer as palavras do meu Pai. Mas para falar as palavras do Pai, ele tinha que o quê? Ele tinha que ouvir o Pai. Amém? Amém. Quando nós ouvimos o Pai, irmãos, nós recebemos da fé. Lembra o que diz lá em Romanos 10:17? Que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aquele que está cheio, quem é o que está cheio? É o orgulhoso. É aquele que acha que não precisa aprender nada. É aquele que acha, irmãos, que já sabe tudo. Jesus, ele podia ser orgulhoso. Podia ou não podia? Jesus é o próprio Deus. Ele podia ser cheio de si mesmo. Mas ele diz, eu me enchi com as palavras do Pai. Amém? Amém? E a gente vê essa humildade, irmãos, desde o começo dele como homem. Jesus, aos 12 anos, sendo o próprio verbo, sendo a própria palavra, Jesus tirou tempo assentado, ouvindo os mestres, ouvindo os doutores da lei. Pessoas que podiam ensinar a palavra de Deus, mas que sabiam a teoria, mas não colocavam em prática. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele se assentou. Antes de ensinar, ele tirou o tempo ouvindo e ele tirou o tempo aprendendo. Amém, irmãos? Amém. Hoje em dia nós não queremos ouvir. Sim ou não? O que você prefere? Você prefere ouvir ou você prefere falar? Quem prefere falar? Irmão, meu negócio é falar, eu gosto de falar. Sinceramente, quem gosta de falar? Às vezes a pessoa está conversando, né? E a gente lembra de um exemplo nosso, um testemunho nosso, algo que nós aprendemos, o nós. Quando nós falamos, trata-se de nós. Agora, quando nós ouvimos, trata-se de quem? Quem é que nós estamos dando preferência? A nós ou ao outro? Ao outro. Amém? Amém? Então, a palavra de Deus nos dá conselho. A palavra de Deus diz, seja todo homem pronto para falar. É isso? Não. Para isso o homem já está o quê? Pronto dele mesmo. Entenda, eu estou falando falar correto. Porque para falar correto tem que aprender. Amém? Então o homem ele já está predisposto a falar. Mas o que a palavra de Deus diz? Seja todo homem pronto para ouvir. Então nós precisamos de
assentarmos aos pés de Jesus, não é só assentar aos pés de Jesus, olha aí a dificuldade, mas é manter o foco. E aí muitos acham cansativos, e aí muitos ficam entediados, e aí muitos começam a bater a preguiça, a sonolência, que eu já vi de gente dormir no culto. Não é de hoje. Pior é aquele que todo culto dorme, misericórdia. Mas a gente fica com esperança, a gente fica com fé que um dia essa realidade vai mudar. Amém. Amém, irmãos? Olha direto aí em nome de Jesus. Amém? Não é só sentar para ouvir, mas é manter o foco. É manter a atenção. É dar honra ao Espírito de Deus que está falando, que está nos ensinando. A sua palavra é Espírito e vida, e nós queremos ter uma vida abençoada, e nós queremos ter uma vida feliz, e nós reconhecemos a grandeza e a perfeição de Deus em nos ensinar, que nos ensina o que é útil e nós precisamos aprender. Aí nós mantemos o foco, nós mantemos a atenção, e aí nós silenciamos a nossa mente de Marta, agitada, querendo trabalhar, querendo fazer muitas coisas, querendo pensar outras coisas, e aí nós silenciamos o nosso coração, que muitas vezes chegou com medo, que muitas vezes chegou preocupado, que muitas vezes chegou ansioso, para o quê? Para dar atenção à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se você quer receber a fé que vem de Deus, você precisa ter essa humildade para aprender. E a gente sabe que a gente aprende e a gente esquece. É ou não é? Mas a gente aprende e de tempos em tempos a gente tem que relembrar e a gente tem que reaprender. E Deus, desculpa a Dani falar assim, estou falando de mim. Amém? Para não ter problema, estou falando de mim. Deus nos compara como uma ovelha. E a ovelha é um bichinho simples, irmãos, que precisa aprender coisas simples. O ser humano aprende a comer e esquece de como comer certo. É ou não é? O ser humano aprende a tomar água e aí acaba esquecendo da necessidade de tomar. E tem até aplicativo para ajudar a pessoa a lembrar de tomar água. É ou não é, irmãos? É. Então nós temos que toda hora estar aprendendo e reaprendendo, aprendendo e reaprendendo. Mas para isso nós precisamos constantemente, o que, irmãos? De humildade. E aí nós vimos um pouquinho semana passada. Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo de número 11. Esta humildade vai nos trazer a revelação das coisas de Deus. Olha só o que aconteceu com a irmã Dani. Eu estava por aí conversando com os irmãos e reclamando do meu chuveiro. Quem que ouviu a irmã Dani reclamar do chuveiro? Quem ouviu? A irmã Simone ouviu, né? Misericórdia, estava uma luta, irmãos, para tomar banho. Eu tinha um chuveiro bom ano passado, o chuveiro queimou. E aí eu comprei um chuveiro maior que eu pensei assim, nossa, vai ser melhor, né? E ele é de regular igual o outro. Eu pensava, nossa, o chuveiro vai ser bom, né? E eu tava, irmãos, cada vez de tomar banho era uma tortura. Porque eu passava frio, sabe? Eu passava frio. E aí, ontem a André regulou o chuveiro até ele foi tomar banho. Aí quando eu fui tirar a Esther do banho, eu tirei ela, eu primeiro desligo ali o calor, né? Porque vai diminuir a água para não forçar e não queimar o chuveiro. E aí quando eu fui diminuir, eu comecei a girar. E eu falei, meu Deus,
pegava só a metade do calor do chuveiro. A varetinha, irmãos, ela girava mais ainda. Irmãos, já faz 1 ano que eu tenho esse chuveiro. 1 ano e eu não sabia. E a varetinha estava ali, era só eu virar a varetinha. E eu estava sofrendo, eu estava padecendo, eu gostava tanto de tomar banho, eu estava me sentindo um leitãozinho, porque eu não queria tomar banho. E aí eu cheguei com o pastor e falei assim, mãe, eu vou tomar um banho, eu vou tomar um banho quente. Aí o pastor falou assim, o meu povo perece por falta de... Irmãos, eu aprendi no couro. Eu aprendi na pele, irmãos. E eu fui aprender com quem? Com a Landry regulando o chuveiro. Mas esse entendimento me fez parar de sofrer. Eu tomei banho bom ontem. Hoje eu tomei banho com alegria. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Mas está aí disponível. Mas eu não, só ia até um ponto. Só ia um pouquinho. Amém? O conhecimento de Deus, irmãos, está disponível para nós. Mas às vezes a gente vai só um pouquinho. E Deus tem mais para nós. Amém? Então a humildade nos leva a aprender. E nos livra do quê? Do sofrimento. Oh, Jesus nos livra do sofrimento. Amém, irmãos? Aí olha só o que diz Mateus 11. E diz assim, naquele tempo respondeu Jesus e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e os instruídos, e fez o quê? E revelastes aos pequeninos. Amém? Que coisa linda, irmãos. É a fé de uma criança. É ou não é? A criança não quer saber se é difícil, né? Não. A criança vai lá, ela ora e o coraçãozinho dela fica como? Fica firme. Porque ela tem essa confiança. Amém? Às vezes os sábios, os instruídos, eles buscaram tanto conhecimento, entendimento, o quê? Que eles já duvidam, eles já racionalizam, eles já calculam muito, é ou não é? Mas Deus revela os seus segredos, a sua palavra, àqueles que são humildes. Amém? E aí, diz assim, versículo de número 28. Olha o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E o que Jesus diz? E eu vos aliviarei. Quando que você veio até Jesus? Quando? Irmã Dani, quando eu cheguei no fundo do poço. Quem veio para Jesus só quando chegou no fundo do poço? Quem veio, irmãos? Levanta a mão assim. Eu fui uma. Eu vim para Jesus, irmão, só quando eu cheguei no fundo do poço. Quando eu vi que a minha força não ia dar conta. Quando eu vi que a minha sabedoria não ia dar conta. O que aconteceu? Quebrou aquele orgulho e eu entendi, eu preciso de Deus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso, o quê? De ajuda. Então Jesus, ele faz o convite. Você que está cansado, que usou toda a força que você tinha, você que está oprimido, você que não consegue vencer essa opressão, ele diz, venham, venham, porque eu tenho alívio. Aí ele diz, versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo. E o que ele diz, irmãos? Aprendei. O que Deus quer? Ele quer nos ensinar. E aí nós correspondemos com humildade, como crianças, aprendendo. Amém, irmãos? Então Jesus, ele disse, aprendei de mim. O mundo quer
nos ensinar. O diabo, irmãos, quer nos ensinar. Mas nós temos que aprender de quem? De Jesus. Da palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus não tome o formato desse mundo. O mundo vai tentar, irmãos, desfazer os valores da palavra de Deus no nosso coração. Muitas pessoas dizem, mas os tempos são outros. Peraí, mas eu continuo aprendendo de Jesus. E em Jesus não há mudança nem sombra de variação. Ele é perfeito e ele não necessita ser aperfeiçoado, atualizado. Nós não vamos encontrar uma versão melhor de Jesus ou da palavra dele, não. Ele já é perfeito, irmãos. E tem que haver em nós essa humildade para aprender. Aí ele diz, aprendei de mim que sou um manso, né? Manso é o oposto, né? De agitado, perturbado. Olha como a mansidão precisa alcançar o nosso coração. Às vezes Deus fala primeiro a tempestade, para depois falar os discípulos, né? Por quê? Porque às vezes a tempestade está falando alto. Às vezes a tempestade está falando alto e a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus. Então precisa dessa mansidão e dessa humildade. O que, irmãos? De coração. E aí diz, encontrareis descanso para a vossa alma. Quantas almas estão oprimidas? Quantas almas estão doentes? Aonde que há cura, irmã Dani? Na palavra de Deus. Em Jesus, nas Escrituras. Ali está a cura para a nossa alma. Mas nós precisamos ouvir o convite de Jesus e nós precisamos ter essa mansidão e essa humildade para nós termos esse alívio e esse descanso. Amém, irmãos? Amém. Então, esse convite, Jesus, ele nos faz. E eu lembro de um homem, né? Eu quero dar como exemplo aqui, em Marcos, mais adiante, né? Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9. Nós vamos ver um exemplo aqui, né? De alguém que foi buscar a Jesus. E para buscar Jesus precisa de humildade, né? Quem é esse homem? Esse homem é um pai, irmãos. Esse homem é um pai. Um pai desesperado, um pai que precisava e reconhecia que precisava do quê? De ajuda, né? É o pai daquele homem, né? Daquele jovem que a Bíblia chama de lunático. Ele estava perturbado. Ele estava endemoniado, né? Aí diz assim, ó, quer ver, irmãos? Versículo de número 17. Jesus chegou, estava um alvoroço no meio da multidão. E aí Jesus pergunta, né, o que está acontecendo. E o versículo 17 diz, e um dos da multidão respondendo disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Olha a situação desse jovem, versículo 18. E este, aonde quer que o apanha, o despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não o puderam. Aí o versículo 19, Jesus fala assim, ó, e ele respondendo-lhes disse, ó geração incrédula.
mas eles têm que ser submissos a Deus. Amém? Não é feio, não é errado o pai e a mãe chegar e dizer, eu errei, eu falhei, né? Precisa ter essa humildade. Esse pai, irmãos, ele não tinha o que fazer. Esse pai, ele usou todas as forças, ele usou tudo que ele podia para ajudar o filho dele. Mas o que esse pai reconhece? Que só quem pode ajudar é quem? É Jesus. Irmãos, para Deus abençoar nossa casa, para Deus transformar nossa família, irmãos, nós temos que ter humildade e depender de Deus. Não é a nossa oração, amém? Não é a nossa pregação, não é o quanto nós somos de Deus, o quanto nós jejuamos, não é isso. Não é nós que operamos o milagre. Não é nós, irmãos, que fazemos alguma coisa. Quem faz é Deus. Amém? Amém? Eu lembro uma vez, irmãos, que aconteceu um problema na minha casa, na minha família. E aí a minha mãe falou assim, a Mana tentou suicídio, estão querendo internar a Mana num hospital, né? E o hospital é tipo um sanatório. E aí eu falei, meu Deus, misericórdia, como que isso aconteceu de uma hora para outra, né? E aí, irmãos, o que eu quis fazer? Eu quis largar, deixar minha casa por um tempo, deixar meu esposo por um tempo, deixar minha filha por um tempo, deixar a igreja de Jesus por um tempo, porque eu pensei, não, eu vou ir para Passo Fundo, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou falar para ela o quanto ela é importante para mim, como eu amo ela, eu vou lembrar de momentos, né, de alegria. E você viu o que a irmã Dani disse? Eu. E eu lembro, irmãos, que deu tudo errado para nós irmos. Se eu não me engano, na época, quem era a nossa regional era a pastora Dioneia. E aí eu pedi para ir e a pastora disse que não. Como assim não para mim cuidar da minha família? Mas eu não retruquei, eu não reclamei, eu aceitei. E aí eu falei, e agora? Deus falou, não é tu, sou eu. Amém? Amém? Irmãos, glória a Deus. A vida da minha irmã está intacta. Glória a Deus, ela não precisou ser internada. E eu precisei me fazer presente para que isso acontecesse? Não. Irmãos, é Deus que faz a obra. Esse pai, ele fez tudo o que ele podia, mas o que ele podia não fez nem cócega. O que ele podia não fez a diferença. Aí quando ele buscou Jesus, amém? Nós temos que ter essa humildade de buscar Jesus. Aí, irmãos, o que Jesus, ele fala, né? Versículo de número 23, versículo 23. O que Jesus fala para esse pai? E Jesus lhe disse, se tu podes crer, o nosso papel é apenas crer. O nosso papel, irmãos, é apenas confiar. E confiar significa entregar. E confiar, irmãos, significa entregar ao controle e soberania de Deus. Por que é difícil? Porque a carne quer estar no governo. Porque o braço quer estar no senhorio, no poder. Mas nós somos senhores de nós mesmos? Não. A humildade me leva a reconhecer, eu não sou nada sem Deus. Eu não posso nada sem Deus. E aí Jesus disse, você precisa crer. Você precisa confiar. Se você crer, se você confiar, a situação era muito difícil.
Aquele jovem estava endemoniado. Aí o que Jesus disse? Isso será possível se você crer. Irmãos, quando nós cremos, o impossível se torna possível. Amém? Amém. E aí esse homem precisou de mais humildade ainda. Porque Jesus falou, precisa crer. Aí o pai diz, Jesus, nem isso eu não consigo. Olha a humildade, irmãos. Para reconhecer, às vezes a pessoa está passando por uma enfermidade. Mas a palavra de Deus nos garante a cura pela fé. Sim ou não? Sim. De vez a pessoa dizer, eu preciso crer, a pessoa fala, não, o problema não é fé, porque fé eu tenho. Ela não é. Mas as obras não revelam a fé. A obra está condizendo com o discurso. Então nós precisamos dessa humildade. Eu não estou conseguindo crer. Eu não estou conseguindo tomar posse da bênção. Eu não estou conseguindo ter experiências, testemunho. Eu não estou conseguindo. Esse pai, irmãos, ele teve essa humildade. Versículo 24 diz, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, ele diz, creio, Senhor. Mas ele diz assim, ó, ajuda na minha incredulidade. Ele falou assim, olha, eu até acredito um pouco, mas eu preciso de ajuda para vencer essa barreira da incredulidade. Olha que coisa forte, irmãos. Nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Amém? Amém. Adianta eu me matar de ler a Bíblia se eu não depender das revelações que vêm de Deus? Adianta? Não. Eu vou conhecer só a letra. Eu vou conhecer só a teoria. Não adianta. Se Deus não nos revelar as Escrituras, coitados de nós. Coitados. Precisamos de Deus para nos dar aquela palavra revelada, para vencermos essa incredulidade. E esse pai diz, Senhor, me ajuda. A gente gosta de pedir ajuda? Hã? Irmãos, uma coisa que o orgulhoso não gosta de pedir ajuda. Ai, Jesus, olha eu me identificando com a Escritura. Ela não é. Mas esse pai disse, eu preciso de ajuda para crer. Eu preciso de ajuda para crer. E aí, olha só o que diz. Ajuda na minha incredulidade. Versículo de número 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, discutia, falava, questionava, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Versículo de número 26. E ele, clamando e agitando-o, de que maneira? Com violência. O que diz? Saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Imagina o pai olhando o filho, se debatendo, se agitando com violência. O que um pai, que uma mãe pensa em fazer? Em colocar a mão, em socorrer, em fazer alguma coisa. Mas eu preciso fazer alguma coisa se Jesus já deu a ordem? Eu preciso fazer alguma
esse homem teve o quê? Que confiar no processo. Que confiar no poder e na autoridade de Jesus. Confiar na soberania de Jesus. Irmãos, nós precisamos confiar. Parece que a situação desse menino ficou pior. Parece ou não parece? Ele ficou como morto. Talvez o pai pensou, era melhor ter um filho vivo endemoniado do que ter um filho morto. Irmã, misericórdia. Irmãos, se uma pessoa morre endemoniada, vai para onde? Não é pior? Não é pior? Podia olhar e dizer assim, misericórdia, piorou. E agora? Perdi o meu filho eternamente. Mas o que aconteceu? Mas, olha quem botou a mão. Mas, Jesus tomando-o pela mão, ergueu e ele se levantou. Oh, quem é que tem que botar a mão, irmãos? Jesus. Nosso papai crê. Quem coloca a mão, quem levanta, quem faz o milagre, quem opera, é o quê? É Jesus. Nós aprendemos, nós dependemos, nós confiamos, né? Mas quem faz tudo é quem? É Ele. Amém? Então eu coloquei aqui, ó, a humildade nos ajuda a vencer a incredulidade. Amém? Amém? A humildade nos ajuda a vencer a incredulidade. E aí, para nós terminarmos aqui, Provérbios, capítulo de número 15. Provérbios, capítulo de número 15. Livro de Provérbios, capítulo de número 15. Então, o humilde ele se assenta, o humilde ele ouve, o humilde ele aprende. Amém? E olha só o que diz em Provérbios 15, versículo de número 33, diz: o temor do Senhor é a instrução de sabedoria, e diante da honra vai o que, irmãos? A humildade. Irmã Dani, eu quero instrução de Deus. Irmã Dani, eu quero sabedoria de Deus. Tenha humildade. E aí você sendo humilde para você aprender, você sendo humilde para buscar a sabedoria de Deus, Deus vai te honrar. Amém? Amém? Deus vai honrar a tua oração com milagres, Deus vai honrar a tua oração com resposta, Deus vai honrar a tua oração com confirmação. Amém? Porque você teve o que, irmãos? Humildade de aprender, de ouvir a direção de Deus. E aí o versículo 1 do capítulo 16 diz: do homem são as preparações do coração. Então o homem faz planos, né? O homem tem o quê? Tem muitas ideias. O que eu vou fazer? O que eu vou buscar? O que eu vou resolver, né? A gente tem isso, né? Mas o que diz? Mas do Senhor vem a resposta da boca, né? Então, eu posso fazer muitas coisas, mas o que vai me abençoar? É a resposta da boca de Deus. O que abençoou aquele jovem? O que Jesus disse: espírito mudo, sai dele. Isso que trouxe a bênção. Amém, irmãos? E aí o versículo de número 2 fala assim, ó: todos os caminhos do homem são limpos a quê? Aos seus olhos. Peraí, mas eu quero andar
teus caminhos? Não. O que diz o versículo 3? Confia ao Senhor as tuas obras. Quer agir, irmãos? Age pela palavra de Deus. Quer agir, irmãos? Age segundo o mandamento de Deus. Eu só vou fazer se Deus mandar eu fazer. Eu só vou ir se Deus mandar eu ir. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus pensamentos, os teus planos, o que diz? Serão estabelecidos. Amém? Então, o que você pensa vai acontecer quando você estiver agindo com confiança, com fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmã Dani, eu quero isso para mim. Nós vimos aqui. Humildade traz honra. Amém? Amém? Humildade traz a resposta. Humildade traz o milagre e nos leva a vencer a incredulidade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos, bem forte.